Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. E respondeu, no paraíso, e respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através de simpatia particular, mas não é assim. O Mestre, nesta lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no hino do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe passariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave, todo fardo é leve. Chegada a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas vicissitudes do paraíso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas deste mundo. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de pedir-os, perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz, que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilado por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual
que a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. A gente estava terminando de ver a semana passada um comentário feito sobre esse livro, Loucura e Obsessão. Eu vou ler novamente o trecho para vocês. Tem pessoas que usam o livro Loucura e Obsessão e dizem que até o Dr. Bezerra precisa ir ao centro de Umbanda para ser ouvido. O livro fala do Dr. Bezerra trabalhando em conjunto com o centro de Umbanda Serra. As sombras ardilosamente dizem que o Dr. Bezerra não tem mais espaço dentro dos centros espíritas e que precisa ir ao centro de Umbanda. A intenção é humanizar os centros espíritas, porque assim o Dr. Bezerra poderá ir até lá. Usam da ingenuidade ou mesmo a má fé de muitos espíritas, gerando distanciamento do outro mundo. A gente já comentou com vocês a respeito desse livro e é um livro muito bonito, sabe? Muito bonito mesmo. E tem muitas informações interessantes para a gente. E o que é mais interessante desse livro é que o Filomeno de Miranda, ele faz sempre algumas ressalvas de como é feito o trabalho lá. A diferença que existe entre o trabalho que ele está vendo e o trabalho que ele pratica. E é muito interessante quando você começa a ver isso, sabe? Porque você, quando começa a ver a classificação espírita de Kardec, quando ele vai começar a falar sobre os espíritos bons, a primeira classe que ele fala são os benevolentes. E ele é preciso na coisa, sabe? Ele fala, os espíritos benevolentes não têm grande conhecimento em nada. Eles têm apenas o lado moral de querer fazer o bem. Então pode ser uma pessoa de inteligência comprometida, mas eles querem fazer o bem, de acordo com a condição que eles estão vivendo, de acordo com sua capacidade de entendimento. Entende? E você vê que encaixa justamente nisso aí, aquelas orientações que o Filomeno de Miranda fala, sabe? Porque depois dessa primeira classe dos espíritos bons, depois vem os de saber, que tem conhecimento científico, os de sabedoria, que tem grande desenvolvimento moral, para depois vir os espíritos puros, que englobam tudo: a benevolência, a sabedoria e a moralidade. Então, isso nos chama para a atenção para uma responsabilidade muito grande, sabe? Porque a gente que já tem um certo conhecimento mais aprofundado da coisa, e ainda não estamos fazendo bem, é porque a gente aprendeu muita coisa do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista moral a gente é muito comprometido, sabe? E se você for analisar um pouco de critério, praticando o autoconhecimento, você vê que a grande maior parte das suas ações que nos leva a um comportamento automático, instintivo, não são condizentes com o bem. A gente visa muito mais interesses próprios do que o bem de uma maneira geral. Então, que a gente compreenda isso, porque esses espíritos, embora tenham pouco conhecimento, esse sentimento de fazer o bem indiscriminadamente para todos, entende? Já pulsa dentro deles. Do ponto de vista de moralidade, eles já deram um passo adiante. Entende? Eles já não são mais aqueles da primeira, os espíritos perfeitos, como está lá, espíritos
os pseudo-sábios, os levianos, os batedores, os imperfeitos, de uma maneira geral, os que praticam só a maldade, eles já passaram um pouco por essa fase. Não quer dizer que eles não possam cair lá. Podem cair lá, sim. Dependendo do grau de comprometimento que eles venham fazer nas encarnações, nas provas e expiações, ele pode se comprometer e cair naquele espírito. Porque eles ainda não desenvolveram a moralidade como um todo, nem tão pouca sabedoria. No momento que eles estão passando ali, eles têm condição de colaborar com aquilo, e eles estão colaborando. Entendeu? Então é muito interessante isso, sabe? Então que a gente compreenda que a doutrina espírita, como o nome diz mesmo, doutrina, ela não é uma religião própria, ela não é uma filosofia única dela, ela é algo do mundo espiritual que pertence a Deus. É por isso que Kardec fala que o Espiritismo ele abraça todas as religiões, entende? Porque ele revela o mundo espiritual para todas as religiões. E todas as religiões, querendo ou não, vão se aprofundar cada vez mais nesse mundo espiritual. Então a gente tem que entender que o nosso espiritismo, que a gente deve praticar dentro do movimento espírita, tem que ser desse jeito. Bezerra de Menezes, quando trouxe esse livro junto com Manuel Filomeno, ele trouxe para chamar a atenção para isso. Ele trabalha em outros livros, ajudando uma senhora que era católica. Nunca tinha nem ouvido falar dele. Mas ela estava com a filha dela passando uma situação difícil, que ela tinha um transtorno bipolar. E essa senhora católica tinha uma colega que falava muito do Dr. Bezerra de Menezes para ela. E ela, na sua agonia de mãe, vendo a filha sofrendo, no momento de situação complicada com a filha, ela se prostrou no chão, entende? Fez a oração dela católica, pedindo para esse doutor Bezerra de Menezes me ajudar. A sinceridade dela foi tamanha que a prece chegou lá em Bezerra de Menezes. Sem ela nem ver a cara de Bezerra de Menezes, ela viu falar. Entende? E ela, sendo católica, Bezerra de Menezes veio e, dentro do catolicismo, resolveu o problema da filha dela. Aí eu pergunto para vocês, por que ele não pode fazer a mesma coisa no centro de Umbanda? Não são centros, não tem uma religiosidade própria também, diferente? Ele não pode então ajudar os irmãos que são protestantes? Ele vai ajudar só os espíritas? Não. Bezerra de Menezes está aqui e ele trabalha praticando a lei de Deus, que é para todos. Então, quando você vê um negócio desse falando assim, não é para você ficar, não, mas no centro de Umbanda. Não tem isso, não tem isso. E o que eu acho mais bonito nisso aí é o próprio Manuel Filomeno de Miranda, ele confessando lá, entende? Que a situação daqueles irmãos, entende? Não tinha como passar pela doutrina espírita e que convida você a ter um raciocínio lógico e coerente da doutrina. Ele não tinha capacidade de absorver isso. Quando a gente fala para vocês aqui, que a gente está estudando muito sobre a nossa atividade pensando sobre o pré-frontal, que a gente diz que tem planejamento decisório, controle das emoções e dos impulsos, entende? Isso para as pessoas que se esforçam para usar esse pré-frontal. Tem jeito, eu trouxe trabalho de neurociência aqui mostrando que 70% da humanidade vive presa ao desejo. Ele não consegue ter uma atividade reflexiva pensante e profunda. Se convidar uma pessoa dessa para pensar, ele vai ficar muito incomodado, tá entendendo? Mas eu pensar assim com essa profundidade, não. Ele não deixa isso para os outros. Isso não é para mim, não, tá entendendo? São pessoas medíocres mesmo. E 70% da humanidade é desse jeito. E nem 70%, eu te garanto, na tua família tem gente assim. Não só tem gente que pensa lá, que reflete, que estuda, que se aprofunda, que fica vidrado no livro, sentando, estudado. Não tem, tá entendendo? Porque é a massa que está aqui desse jeito. São pessoas que não usam o pré-frontal, vivem do seu desejo, das suas emoções, não trabalham os sentimentos, vivem atrás só das sensações do corpo. O que ele mais quer é ter bastante para comer sem ter que trabalhar, tá entendendo? É sexo todo dia porque gosta de prazer, entende? Está querendo que os outros venham dar proteção para ele, quer que os outros dê casa, dê proteção. Ele não quer fazer nada, a não ser curtir a vida. Sendo que a vida já está chamando eles para uma responsabilidade, ele tem que fazer alguma coisa por ele mesmo.
Então, você vê que a grande quantidade de pessoas que vivem no planeta como nós são pessoas que têm boas qualidades de vida, são ricos ou são pobres, passam por necessidade. Você vê por aí. Entende? São todos que ficam passando por alguma necessidade, porque a necessidade é que vai fazer com que ele trabalhe e vai em busca de alguma coisa nova. Mas no lugar de trabalhar, entende? Eles se confortam muito mais em alguém dar alguma coisa para eles e eles viver com esmolando essa alguma coisa, do que ir atrás de estudar um troço aí, sabe? Eu trouxe para vocês aqui as estatísticas do Maranhão. Maranhão acho que é Maranhão. É o estado mais pobre do Brasil. São mais de 1.200 assistências de Bolsa Família e Bolsa Tudo para eles. No máximo, chega a 60 mil pessoas que trabalham. Tem mais do que o dobro de pessoas recebendo assistência. E é o estado mais pobre. Isso quer dizer o seguinte, que dar para os outros não faz ninguém se melhorar. É por isso que no Espiritismo a gente aprende a praticar benevolência. Do lado do braço material da benevolência tem um braço maior, que é o braço moral. Chama na pessoa para a dignidade, para o respeito e para a honestidade. Aí você começa a entender que a doutrina espírita está certa, sabe? Porque essas pessoas que ficam só recebendo o braço material não estão fazendo nada para se melhorar. Por isso que é o estado mais pobre do Brasil. E no entanto, as pessoas lutam para ficar recebendo isso. E as pessoas ganham cargos políticos dizendo que vão dar isso. E a gente vive nessa miséria, cultuando a desgraça dos outros e tirando proveito disso. E depois não querem que a gente fale disso na casa espírita. Como que não vai falar? Vai falar sim. Tem de falar e bem falado mesmo, entendeu? Porque o que as pessoas precisam fazer é parar para pensar, para refletir. Porque você pega essa casa aqui cheia de gente, entende? Você vai falar para elas, no mínimo 70% aqui dessas pessoas estão presas no desejo delas. Estão presas tanto no desejo delas que elas vêm mais para tomar passe. Porque se fosse para estudar, para vir aqui, não vinha. Mas como é para tomar passe, para sugar fluido dos outros, porque são tudo vampiros. Aí vem na segunda-feira que tem paz. Aí lota, tá entendendo? Aí você solta uma coisa, catuca, para o nego pensar, o nego fica se estribuchando lá, não entendi. Nem vai entender. Não vai entender porque não pensa, porque não reflete, tá entendendo? E assim fica nessa mediocridade. Entendeu? Aí deve ficar reclamando porque não entendeu. Aí a gente fica perguntando, será que ele pegou uma frase, uma coisa que eu trouxe aqui que está escrito para ler, para se aprofundar? Então, são essas coisas que a gente tem que compreender, sabe? Que para essas pessoas que vivem mergulhadas nessa atitude em que o seu desejo é escravo do seu desejo, entende? Muitas vezes a doutrina espírita não vai conseguir atuar nelas. E não atua porque a doutrina não penetra, não. É porque eles se recusam. Eles vivem num estado vibratório diferente. E isso a gente tem que começar a entender, sabe? Para que você consiga ferir mais o interesse daquelas pessoas e ela consiga acordar para alguma coisa útil na vida dela, além do seu desejo. Tá? Porque é assim que eles vivem. Então, para essas pessoas que são escravas desse seu desejo e que padecem de obsessões graves, como a dona Miriam estava me lembrando ali do livro, entende? O primeiro caso que a gente viu lá é uma senhora que estava numa obsessão tão grave em que ela queria matar a família do outro para se apoderar do marido. E ele descreve a obsessão. Tinha dois obsessores, um na região do cérebro dela, impedindo o pensamento dela, não deixa pensar, não deixa refletir. Está lá no livro, ele fala abertamente. E a outra está presa nos órgãos sexuais dela, estimulando o prazer que ela poderia ter com aquela pessoa. Então ela fica presa no desejo do sexo. É o primarismo da consciência, gente. É a alimentação, a habitação, o sexo e proteção, segurança e defesa, está entendendo? Aí o que é que a entidade vai lá,
que trabalha na casa de Umbanda, vai lá e tira de vez, sai, afasta o seu bicho aí, vai na marra, tá entendendo? Não tem essa história, não. Você vai sair, você vai fazer. Não, sai daí, vem aqui conversar comigo. E sai mesmo. E ele explica lá, graças a ter retirado esses dois obsessores dessa senhora, ela conseguiu pensar no que a benfeitora estava falando para ela. Desbloqueou o pré-frontal dela. Vou desbloquear e tu pensa. Esses outros aqui a gente conversa com ele depois. E aí o pau quebra, tá entendendo? É a forma que eles têm de fazer o bem, é assim que eles entendem. Entende? O outro, que eu estava lendo agora, isso é um caso de esquizofrenia, que é um caso belíssimo também. É homossexual, segundo o caso, é homossexual. Depois tem o caso do autismo, e são vários casos que você vê ele tratando lá na televisão. Ele precisa estar na casa de Umbanda trabalhar? Não precisa, entendeu? Ele está trabalhando porque ele é um trabalhador espiritual que está precisando da ajuda dele lá, e ele, como é uma pessoa humilde que trabalha em benefício de todos, foi lá ajudar e colaborar, entende? Mas ele modificou alguma coisa daquela forma das pessoas trabalharem ali? Não, respeitou. Eles estão dando o melhor que está ao alcance deles, com sinceridade. E é nessa hora que a gente se pergunta, será que nós estamos dando o melhor que está ao nosso alcance com sinceridade? Será que a gente faz isso? Ou muitas vezes a gente tira de fininho quando vê, não, está fazendo errado, não, deixa. Depois alguém fala para ele, lá não, isso é falsidade, sabe? Isso não conta lá. Eles fazem o melhor que eles podem, com toda a sinceridade que eles têm. Então, a gente tem que trabalhar e ajudar as pessoas em todos os casos. Não existe preconceito no mundo espiritual. Deus não vive de preconceito, Deus vive de verdade. E a verdade é uma só para todo mundo. Entende? Então, que eu compreenda isso e que eu não tire conclusões precipitadas, entende? Achando que é errado o que foi feito aí nesse livro. Não, é muito certo, sabe? O que é errado são os preconceitos que a gente tem, e você, agindo como ele fala aqui, entende? Com ingenuidade ou com má fé, tirar conclusões precipitadas disso aí. Ingenuidade é você achar que está errado, que não está certo. Eu estou dizendo que como trabalhar só dentro dos espíritos orientadores, não tem nada disso. Ele já trabalhou de várias formas, em várias situações, com vários tipos de pessoas, trabalhou também com pessoas sem religião. Nos casos, os bastidores da obsessão, esse livro é bonito, eu já falei desse livro para vocês, porque em relato no mundo espiritual de obsessão súbita, pulando direto para a subjugação, foi o único caso que eu vi, em todas as obras espíritas que eu vi. Entendeu? Nesse caso, essa moça que está debutando com 15 anos, e vai tocar o seu piano, a entidade já chega, toma conta dela, e ele explica no livro, entendeu? Já partiu direto porque ela tinha graves compromissos e falhas no campo espiritual dela no passado, e aquela entidade se identificou com ela de uma maneira tal que já entrou no grau de possessão praticamente junto com aquela entidade. Entendeu? Ele já incorporou e soltou o braço no pé da orelha do pai dela, que era com quem ele queria se vingar. Entende? Então, e nesse caso, que Bezerra de Menezes é chamado para ajudar, eles não tinham religião nenhuma. E aos poucos vai sendo trabalhado, e sob a orientação de Bezerra de Menezes, pessoas religiosas vão chegando até ele, dentro da própria profissão dele, que ele era militar, e ele termina sendo espírita. Então você vê que tem exemplos de Bezerra de Menezes trabalhando em todos os ramos sociais, em todas as classes religiosas, em tudo que é canto, entende? E isso chama a atenção para a gente, porque é como Kardec mesmo fala, entende? A casa espírita está pronta para abraçar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não tem distinção de ninguém, entende? Nem de nível social, nem de religioso, não. Chegou drogado, é para atender drogado. Chegou embriagado, é embriagado, não interessa. A casa está aberta e a porta está aberta para quem quiser chegar. E a gente pede a Deus ajuda e proteção da espiritualidade para que nos dê sustentação, para que a gente consiga levar adiante e trazer essa doutrina para essas pessoas mais necessitadas. Então, que a gente entenda isso para que você não fique agindo depois até com uma fé de sua parte, sabe? Para que depois distanciar as pessoas da doutrina. E ele resume o que ele disse a respeito disso aqui.
A realidade é essa. Correntes africanistas ganhando espaço dentro do movimento espírita com grande intensidade, com livros e mais livros sendo escritos com essa finalidade, penetrando a livraria espírita e sendo comprados pelo espírito. Isso é o que existe de mais grave. Você trazer essas correntes africanistas para dentro da doutrina espírita, porque elas não refletem a realidade da doutrina. A doutrina é que tem que ir até elas levando luz. Do mesmo jeito que a doutrina, que é o mundo espiritual, sendo revelado por Deus, vai chegar a todas as religiões. Então que a gente não caia nessa de ficar entrando e comprando esses livros. E isso também não deve fazer parte da livraria espírita, de maneira alguma. Na livraria espírita ficam os livros doutrinários da codificação. Esse deve ficar. Os outros não. Então a gente não deve aceitar. Essa é a conclusão final do livro chega. Deu para entender direitinho? Alguém tem alguma pergunta? Então, quando acontece isso dentro da casa espírita, isso não deve ser aceitado. A casa espírita está um ponto acima a respeito das instruções para libertar pessoas dos seus preconceitos. Lá onde eles trabalham, é a forma deles trabalhar, deles viverem lá. Entendeu? Eles têm seus livros próprios, eles têm seus códigos próprios, entendeu? Que a gente respeita, como respeita qualquer outra religiosidade. Entendeu? Agora, você trazer isso para dentro da casa espírita, e nós reuniões mediúnicas, ficar alimentando isso aqui dentro, não. Isso não deve ser feito. Entende? Se eles querem trabalhar aqui dentro, eles trabalhem dentro da doutrina, estudando a doutrina. Se querem trabalhar daquela forma, que eles vão procurar um local de foro íntimo que é satisfaz e podem trabalhar lá, não tem problema nenhum. Entende? Assim como o desenho vai e respeita lá, eles têm que vir e respeitar aqui também. Entendeu? É desse jeito que a coisa funciona. E eu te garanto que a espiritualidade das equipes que orientam as casas espíritas de uma maneira geral estão de portas abertas para instruir esses irmãos. Entende? Como vai instruir qualquer outro de qualquer outra necessidade. Porque, como está no começo do livro nosso lá, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, quando aparece o serviço, o trabalhador está lá, ele vai fazer o serviço, vai tocar a coisa para ir adiante. Entendeu? Mas isso tudo que a gente viu foi a respeito desse trecho que a gente estudou, que demoramos bastante nele, mas foi muito importante. Foi mais de 2 vezes que a gente ficou vendo isso aqui. Uma grande preocupação tomou conta das pessoas e logo se dividiram em grupos. Os que preferiam ficar fiéis ao sistema anterior, os que desejavam impor as novas diretrizes, abrindo espaço também para as práticas animistas africanas, por se sentirem que tinham missão nesta área. E, por fim, reduzido o número daqueles que teimavam em considerar desnecessária a educação mediúnica. Então, ficou essas 3 vertentes dentro dessa casa espírita. Aqueles que seguiram os planos doutrinários, aqueles que começaram a praticar essa forma nova de trabalho mediúnico, que é a apometria, e essa outra nova forma que é o espiritismo sem espíritos, em que não se praticava reunião mediúnica, mas praticava você cultuar os seus ancestrais para que eles viessem ajudar e resolver os problemas de vocês agora. Entende? Que é o que ele falou sobre essa corrente africanista, que olha, ele se estendeu para falar dessa urbanização dentro da casa espírita. Então, depois disso aqui, dessa comunicação do livro, ele continua dizendo o seguinte: sinal sem dúvida de grave interferência nas trevas, esse divisionismo pernicioso, que passou a dar lugar a sistemáticas provocações de com os outros lados, a comentários aleivosos sobre alguns, como a respeito aos demais, reações de antipatia em relação àqueles que não partilhavam de uma ou de outra corrente, verdadeira competição por todos os elementos da maledicência e da animosidade, a fim de constatar-se quem seria o vencedor.
Então, essas três correntes começaram a brigar entre si. E cada um querendo mostrar que está certo, e cada um querendo que alguém desse errado. E aí a coisa começa a ficar complicada. Porque como é que pode, dentro de uma casa espírita, ter dois movimentos espíritas que são antagônicos entre si e que não se respeitam também? Não é complicado isso? Você acha que a espiritualidade superior está orientando esses dois grupos espíritas? É lógico que não. Se aquele que mais segue no lado doutrinário é que vai ter a orientação da espiritualidade boa e amiga. Aquele que vai de encontro às pessoas que trabalham daquele modo, com certeza não vai ter a orientação da espiritualidade boa e amiga. E aí a coisa fica complicada. E fica muito complicada, sabe? Porque a dificuldade de trabalho, ela se intensifica. E quem mais sofre com isso são as pessoas que precisam da casa espírita que chegam para se tratar. Quem mais sofre são eles. Porque aquele grupo mediúnico que está trabalhando dentro dos princípios doutrinários, para ele que trabalha dentro do princípio doutrinário, ele vai trabalhar com o trabalho que a espiritualidade vai oferecer para ele. Ele não vai escolher nada. Entende? Como eu falei aqui, o trabalhador está pronto, o serviço aparece, ele vai tocar o serviço. Entende? Por quê? Porque o interessante é ele se aprofundar na doutrina e beneficiar todos aqueles que chegarem até ele. Então ele vai visar isso aí. O problema é que, muitas vezes, poderia ser dado espaço no campo mediúnico para que irmãos fossem tratados, e que no lugar disso, em vez desses irmãos estar sendo tratados, está sendo ocupado espaço em virtude da influência que vai existir entre a contenda entre esses dois grupos. Porque é o que acontece. Então o que é que você tem que fazer diante disso? Você tem que se aprofundar cada vez mais na doutrina, tem que fazer a parte que lhe cabe, pedir a sempre Deus ajuda e seguir adiante. Você não tem que chegar para outro grupo e mostrar que você está certo. De maneira alguma. Não sou eu quem estou certo. Eu estou aprendendo com a doutrina. Todos têm que estar olhando para a doutrina. Ninguém é detentor da verdade. A verdade é o próprio Deus. É o próprio Deus. Quando o outro grupo quiser olhar para a doutrina está de braços abertos para ele. Entendeu? Agora o que acontece é isso aqui, ó. E se você for ver, isso acontece mesmo, sabe? Sinal sem dúvida de interferência das trevas, porque dividiram a coisa. Isso, eu acho interessante que sempre em casa espírita se fala muito de união. Essa palavra união sai da boca com uma facilidade tremenda. E é um fato. O problema é, o que é que eu devo fazer para que essa união aconteça? Porque falar palavras sem ter um aprofundamento daquilo que você quer fazer, é jogar palavras ao vento, sabe? E é o que eu sempre falei, entende? A união só vai existir quando todos estiverem olhando na mesma direção. Estarão todos unidos, todos olhando na mesma direção. E a direção tem que ser a doutrina. Então a gente tem que focar a doutrina. Esquecer o personalismo que existe entre as coisas. Entende? Então você, quando está focando a doutrina, nada vai te contrariar, porque a doutrina é uma só para todo mundo. E aquele que não está entendendo, quando está focando na doutrina, o outro também está focando no que entende, vai explicar um para o outro e a coisa vai ficar muito boa. Porque ninguém está interessado em fulano saber mais ou ciclano saber menos. Está interessado em cada um se aprofundar cada vez mais na doutrina, porque ninguém conhece a doutrina em toda a sua profundidade. Então, quando acontece esse divisionismo, como ele fala aqui, é uma interferência das trevas, entende? Que é, como ele fala aqui, é pernicioso, vai causar dano moral e intelectual. Em quem? Em todos. Em todos. Porque quando você vai começar a estudar um pouco sobre a obsessão, a primeira coisa que você vai ler é o capítulo 23 do livro do Velho. Não tem boca. Tem que começar por ali, não tem outra coisa. E quando Kardec fala causas da obsessão, e aí é que a gente tem que entender,
ele fala de 4 causas, são básicas, e ele não se estende a muito mais coisas. Ele fala daqueles que vêm por vingança das pessoas, aqueles que vêm por inveja, aquele que vem para auxiliar por covardia, porque ele está atrás de uma alma fragilizada, e ele encontra e ele vai tripudiar em cima dela, e pelos opositores do bem. É aí que você tem que focar. Opositores do bem. Vou dar um exemplo a vocês do que essa falange ela é capaz de fazer. Todo mundo já assistiu Divaldo aqui. Todo mundo assiste Divaldo. Você vê Divaldo falar de tudo que é coisa que já passou na vida. Mas a coisa mais grave que ele passou dentro da doutrina foi quando ele, no ano de 2004, e ele fala isso até hoje. Até hoje. Ele sofreu o assédio dos opositores do bem quando ia dar uma palestra no estado do Paraná. Ele fala que nunca ficou tão perturbado na vida dele. Se você quiser, eu já publiquei isso no site da gente, mas está lá na internet, você digitando lá, você pega isso fácil. Ele disse que ele ficou tão perturbado, que ele se sentiu um neófito dentro da doutrina. E que ele não conseguia ter mais controle sobre ele. E que ele chamou pessoas para vir dar passe nele, porque ele não estava aguentando mais. E quando se reuniram para dar passe, no momento que ele estava assim, já desestruturado, ele já estava para desistir da palestra. Ele, não vou dar palestra. De tão perturbado que ele estava. E quando ele chegou a essa conclusão, ele viu uma luz se aproximando. E essa luz se intensificou e ele viu uma entidade muito evoluída. E era a entidade que estava regendo o estado do Paraná. E ele veio para a assistência do Divaldo. Disse: Divaldo, se concentre, porque nós estamos contigo e você vai dar a palestra. Eu vou ficar o tempo inteiro ao teu lado. Foi dado os passos, ele se harmonizou um pouco, chegou a hora, ele viu a luz do lado dele, que ele não conseguia ver a entidade. Essa luz acompanhou ele, e ele falou: deixe que nós vamos falar. Só no final você vai fazer a prece final. Somos nós que vamos falar com você. E Divaldo deixou. E ele deu a palestra todo dia, quando estava no final, a entidade mesmo falou para ele convidar a fazer a prece final. E ele fez a prece final de Divaldo. Mas o Divaldo fala que foi o momento mais difícil da vida dele. E ele fala que depois ele foi orientado que naquele ano se juntou todas as falanges das trevas, se uniram para fazer de tudo para destruir a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Se você for ver de lá para cá, o tanto que direto passando que estão fazendo em nome de Jesus, tem no próprio carnaval, essas coisas aí, tem uma coisa monstruosa. E ele fala, por isso que o Divaldo fala abertamente sobre isso. Então, tenha muito cuidado com esses irmãos opositores do bem. Muito cuidado. A coisa é muito perigosa, sabe? No livro O Sexo e Destino do Divaldo, quando ele fala da cidade perversa, né? Que é da sexualidade depravada, ele fala dessa falange opositora do bem e que vem assediar uma casa espírita. E no meio do assédio que aquela casa espírita está sofrendo, alguns trabalhadores terminam seguindo com eles. Então, quando você deixa uma brecha dessa aberta dentro da tua casa, e que tem uns trabalhadores fazendo a coisa correta, e tem os outros que não estão fazendo a coisa tão correta, é uma brecha que a espiritualidade inferior vem para tentar perturbar. E se tem uma coisa, Divaldo fala nesse vídeo, se tem de todas as doutrinas religiosas que existem na Terra, a que mais eles querem denegrir é a doutrina espírita, porque ela traz o Cristo redivivo. Então eles penetram através dessas entidades, desses irmãos que são mais fragilizados, entende? Em virtude do seu orgulho e da sua vaidade ainda desenfreada. E tenta perturbar toda a casa espírita, porque o que eles querem é acabar com a casa espírita. Tem outro livro que eu até falei para o Rangel, que chama Aconteceu na Casa Espírita. Essa entidade já tinha destruído 11 ou 12 casas espíritas.
Então, você tem que ter muito bom senso e firmeza de propósito, porque você tem que ser um trabalhador do bem, e não trabalhador para fazer o bem daqueles que você gosta. Vou repetir, a gente tem que ser trabalhador do bem, e não de ficar bajulando, querendo fazer o bem daqueles que a gente gosta, que plantam com a gente. Porque se você for desse jeito, você vai ser levado em rodão. Na vida, Jesus sempre pediu para que a gente se definisse. São vários exemplos do Cristo. Ninguém há de servir a dois senhores. Ou vai ficar com mamão ou vai ficar com Deus. Mamão é o Deus da luxúria, dos prazeres da terra. Deus, você sabe quem é do mundo espiritual. Entende? Não construa o vosso tesouro na terra, construa no mundo espiritual. A palavra do joio e do trigo. Isso é difícil. Ele foi até mais grave. Quem não está comigo está contra mim, quem comigo não junto se espalha. Então você está comigo, então você está com outra coisa. Resolva. Não existe mais ou menos. Não existe jeitinho. Existe trabalhador do bem. Então você se defina. Entende? Porque se você não se definir, os outros vão se definir. E aqueles que se definir vão adiante. E você que não se definiu fica com os outros. O problema é de cada um. Então, o que acontece é isso, sabe? No meio dessas confusões todas, desse divisionismo, vai dar o quê? No lugar sistemáticas provocações. Um vai provocar o outro, né? De um para com os outros lados. E provocam de várias formas, sabe? E você sabe muito bem quando está vendo uma provocação. Você não é nenhum inocente. Você vê o que é que as pessoas estão fazendo. Você vê o que é que elas estão propondo. E você não seja trouxa. Seja humilde, mas não seja trouxa. Porque uma coisa é ser humilde, outra coisa é ser trouxa. Humilde é aquele que faz o melhor que pode nas condições que tem, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda. Então ele está fazendo a parte dele. Trouxa não. Trouxa não vai fazer o melhor que pode. Trouxa vai fazer aquilo que a maioria está querendo que faça, que está induzindo ele. É como Jesus falou, entende? Cego que conduz cego, caindo todo no abismo. Então, você quer ser trouxa, cai no abismo com os outros. É assim que a coisa acontece. Então, vai provocar? Vai provocar. Você vai aceitar a provocação? Não. Não aceite provocação. É aquilo que eu sempre falo na minha casa e falo também aqui. Quando o mal te bate a porta, levanta, anda e abre a porta do bem. Não aceite provocação. Faça seu trabalho. Deixe o outro se estribuchando. O problema é do outro, não é seu. O que é que a gente fala na quarta-feira aqui a respeito das influências sutis? Como é que começa? Começa com a percepção do mal. Assimilar o mal é opcional do seu. Não assimile o mal. Perceba que você não é cego. Você tem que saber enxergar o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Você percebe. Percebeu? Não aceite, não assimile. Fique com isso para você. Não vou aceitar essa provocação. Vão tentar te denegrir? Não, o problema é dos outros, não é seu. O seu problema é você, sua consciência e Deus, e estamos conversando. O resto é resto. Se você dá satisfação da sua consciência para Deus, você não precisa fazer mais nada. Mais nada. Ninguém está aqui para ficar dando satisfação um para o outro. Não. A gente está aqui para... Jesus pediu para a gente ficar dando satisfação? Não. Amai-vos uns aos outros. Quer dizer, façam bem uns aos outros. Se o outro não quer fazer, eu estou fazendo bem. O problema dele é que não está fazendo bem. Mas eu vou fazer o bem. Por isso que eu estou falando, quando o mal te bate a porta, levanta, anda e abre a porta do bem. Deixa o outro ficar provocando. Entende? Você vai sentir o impacto? Não, pode até sentir. Mas é aí que vem a capacidade de você ser um ser pensante. Porque se você pensa, você vai refletir. E se você vai refletir, você vai entrar naquilo. Tenho que tomar decisões. Como é que eu tomo decisões? Analiso opiniões, vejo consequências e vou escolher a melhor para mim. Isso é tomada de decisão do teu pré-frontal. Qualquer pessoa pode fazer isso. Vê opiniões. A opinião é ruim, é? Quais as consequências daquilo? Não é nada bom. Então por que é que eu vou querer alguma coisa com aquilo? Eu vou escolher o melhor caminho. Mas você não vai falar nada? Você vai deixar isso acontecer por acontecer? Não, porque eu não quero me misturar com isso.
Então eu vou perder tempo. É como o seu Rico falava aqui. Não gasta vela com defunto ruim. Quando ele falava isso, você não lembra disso? Mas isso aí, não gasta vela com defunto ruim. Não tem para que ficar preocupado com isso. Usa a tua capacidade de decisão. E depois que usar a capacidade de decisão, monta teu planejamento. Em cima disso tudo, já que eu decidi fazer o que é correto, como é que eu vou planejar o meu dia? Eu vou ficar focando? Não. E além de planejar o meu dia, qual é a prioridade que eu tenho? É eu trabalhar no lado bom ou me envolver querendo trocar figurinha com quem é ruim? Não, minha prioridade é o lado bom. Então eu vou planejar o meu dia, eu vou mostrar a minha prioridade e eu vou montar para mim um conjunto de regras para que eu siga e consiga fazer em prática aquela decisão correta que eu sei que é um bem que eu devo realizar. Entende? Isso serve para tudo. Para tudo. Entende? Se alguém vier te convidar para fazer alguma coisa errada, você vai fazer a mesma coisa. Entende? Se alguém te convidar para tomar pinga, você vai pensar, o álcool tem alguma coisa de bom? Não tem nada de bom. Então vou ver opiniões. Ele quer tomar, mas a ciência está dizendo que não tem nada de bom. Qual é a consequência do álcool? Tudo de ruim. Vou trazer aqui para vocês na segunda-feira. Todas as consequências vêm do álcool. E assim vai, meu. Você usa teu pré-frontal. Porque você vai ser catucado, entende? Com provocações. Não aceite. Não aceite. Faz o bem. Deixa os outros ficar se estribuchando. Segue adiante, entende? Cada um faz suas escolhas na vida. Cada um vai tomar suas decisões. Então, seja prudente. Quinta que vem a gente continua. Muita paz a todos. Senhor de infinita bondade, no santo raio da oração, marco renovador do meu domingo, não te peço por mim, Espírito da divindade, para quem reservaste os tribunais da sua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isto basta ao rebel pecador que consigo. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo teu amor para os que vos furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram minha angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam o ferro. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mencer para as almas traídas, exorto teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos proveitos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Senhor Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos e que estudemos e meditemos para que possamos reflexionar e assim, através do entendimento, que coloquemos em prática
Não meçamos esforços para que caminhemos lado a lado com o nosso Senhor, pois com Ele todo jugo é suave e todo fardo é leve. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos. Que assim seja.